A justiça que nos abre o paraíso. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Este versículo, que é o coração pulsante do acontecimento histórico que trouxe o Evangelho de volta para o seio do cristianismo. A história da Reforma Luterana, que celebramos a cada 31 de outubro, não é sobre a rebelião de um monge, mas é sim sobre a redescoberta de uma verdade simples e poderosa, a justificação pela fé somente, ou como é conhecido, sola fide. Martinho Lutero, um doutor em teologia, era atormentado pela ideia da justiça de Deus. Para ele e para a teologia de seu tempo, essa justiça era puramente punitiva. Ou seja, Deus estava sempre disposto a castigar os pecadores que não conseguiam viver uma vida que lhe agradasse. Assim sendo, Lutero tentava, com todo o seu ser, alcançar a paz com Deus através de boas obras, penitências e disciplina monástica. Mas apesar de todo o seu esforço, ele nunca tinha a consciência tranquila, e Deus sempre lhe parecia distante e irado. Nos seus estudos a respeito das Escrituras, Lutero encontrou em Romanos, capítulo 1, versículo 17, uma luz que, segundo seu próprio testemunho, abriu as portas do paraíso para ele. Ele compreendeu que a justiça de Deus não é simplesmente punição pelos nossos atos pecadores, mas é principalmente a redenção que dá gratuitamente ao pecador, por meio de Cristo, a salvação. É a justiça de Cristo que é imputada a nós como pagamento pelos nossos pecados. Na teologia confessional luterana, a doutrina da justificação pela fé é chamada de artigo sobre o qual a Igreja permanece ou cai. E por quê? Porque é o único meio pelo qual um pecador pode ser salvo, e é o único fundamento sobre o qual a verdadeira Igreja pode se edificar, que é em Cristo Jesus e a sua obra. Fora de Cristo, a Igreja não existe. O que Romanos 1,17 revela é o que a Reforma resgatou, e é a verdade de que somos justificados, declarados justos aos olhos de Deus, não por qualquer mérito, obra ou esforço nosso, mas somente pela graça, através da fé. E isso nos é revelado somente nas Escrituras, assim formando o tripé da Reforma: sola gratia, sola fide, sola Escritura. A justiça de Deus é pela fé, como está escrito. O justo viverá pela fé, e não é a obra que fazemos, mas é a fé como uma mão estendida que recebe o dom completo da justiça de Cristo. E esta fé, que justifica, é a confiança absoluta de que a obra de Cristo na cruz é suficiente. Não dependemos da incerteza de nossas obras, das indulgências ou da mediação de santos. Dependemos da certeza da promessa de Deus em Jesus Cristo. Por isso, a Reforma Luterana foi o brado de que o Evangelho é essencialmente boas novas para o pecador que não tem nada a oferecer a Deus. Não há necessidade de tentar pagar pela salvação. Podemos viver livres da escravidão das obras meritórias. Justificados pela fé, não precisamos mais fazer boas obras para sermos salvos. Mas as boas obras são realizadas porque já somos salvos, tornando-se assim um resultado da salvação que Deus operou em nós. Assim sendo, as obras são frutos da fé, externam a nossa gratidão a Deus através do amor ao próximo. Que possamos hoje abraçar esta verdade com todo o nosso coração. O justo viverá pela fé. Essa é a promessa da qual a Igreja se levanta e o convite que nos leva à paz com Deus e o amor para com o próximo. Agradeçamos sempre a Deus pela luz da Reforma e pela redescoberta da verdade registrado em Romanos, capítulo 1, versículo 17. E peçamos a Deus que nos ajude a viver cada dia, não na ansiedade das nossas obras, mas na confiança libertadora da sua justiça, que nos é dada gratuitamente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.